sem mais delongas, você que trouxe o presente de Jesus. Hoje o aniversariante é Jesus. Você que trouxe o presente de Jesus, vem à frente, traz um envelope. Glória a Deus. Você pode ter dado no Pix, vem à frente também. Você que entrou na campanha do desafio do presente de Jesus. Aleluia. Vamos estar orando. Querido Deus eterno Pai, como de praxe na nossa igreja, no culto de Natal, o aniversariante é Jesus e nós semeamos, ó Pai amado, ó Deus, na Tua igreja, porque acreditando que semeando, ó Pai, estamos presenteando Jesus para a propagação do Evangelho. Então, em nome de Jesus, ó Pai, te entrego cada semeador, cada um dos Teus filhos, que estão cumprindo o seu propósito, recebe como cheiro suave as ofertas, Senhor, os presentes, no nome de Jesus, e que cada um seja abençoado, numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou feliz aí pela apresentação aí de todos que se envolveram, Ministério de Dança, Ministério de Louvor, jovens, crianças, todos que se envolveram. Eu sei que foi um pouco em cima, mas a gente tem que fazer. E aí para o ano, já ir preparar já com antecipação, pelo menos com 3, 4 meses antes, já ir ensaiando aos poucos, que vai ficando cada vez melhor. Atenção para esse testemunho que eu vou estar lendo. Venho através desse testemunho relatar o que Deus tem feito em minha vida e na vida da minha família. Em 2018, meu pai veio a falecer. E quando a minha mãe foi dar entrada na pensão dela pela morte do meu pai, logo em seguida veio a pandemia, Covid-19. E com isso alguns serviços essenciais ficaram restritos. E além disso, a pensão demorou a sair. A advogada falou para minha mãe, pode ficar tranquila que a senhora irá receber todos os atrasados desde quando deu entrada. E quando foi em 2023, a pensão saiu, pagando só 4 meses de atraso. Com isso, a advogada falou que iria recorrer. E quando foi em março de 2024, minha mãe veio a falecer. E os atrasados não tinham saído. Mesmo assim, a advogada manteve o processo dos atrasados. E quando foi em julho de 2025, a advogada informou que ganhou a causa e que iríamos receber em julho mesmo. Passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E quando foi no início de dezembro, o juiz deu a ordem de pagamento no dia 15/12. Mas no dia 7/12, a advogada me ligou e falou que o juiz antecipou o pagamento para o dia 9. Fomos ao banco, eu e meus irmãos, e na hora de assinar os documentos, eu fui a primeira a ser chamada. E quando eu vi o valor, me assustei. Aí perguntei à advogada, esse valor é o que cada um vai receber? Ela respondeu que sim. O valor que iríamos receber em julho era X. Foi correndo juros e quando chegou em dezembro, o valor dobrou. E no dia 12 de julho de 2025, nos 6 dias de clamor, o evangelista Roger leu com convicção em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 9.
e falou que Deus iria nos surpreender. Eu tomei posse daquela palavra e eu glorifico a vida dos meus pastores e evangelistas que sempre no momento do ofertório trazem uma palavra abençoada para as nossas vidas. Obrigado por tudo, irmã Patrícia, esposa do evangelista Pedro. Você pode aplaudir o Senhor pela vitória da nossa irmã e da sua família? Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Aleluia. Queridos, já de antemão, desejando a todos aí um feliz Natal. Na quinta-feira nós não teremos culto. Culto agora só no próximo domingo à noite. Não vai também ter escola bíblica dominical no domingo pela manhã. Então, domingo à noite, culto normal. E dia 31, culto da virada. Está sendo passado nas redes aí uma listagem. Você que desejar passar conosco, você pode aí estar no dia 31. Nós vamos estar aqui, aleluia, já a partir de 21h30 aqui na igreja. E você tem a liberdade, vamos ter um mesão ali. Meia-noite estaremos orando, encerrando e nos confraternizando. E depois cada um indo para os seus lares. Se você vai estar indo para a casa de um familiar, vai na bênção, vai debaixo de paz. No dia 31 estaremos orando pela liderança que vai estar assumindo e ceando também. Além da ceia de final do ano, nós vamos estar ceando como de costume. Se você pode vir, faça um esforço para vir, porque é importante, irmãos, nós iniciarmos o ano em comunidade juntos, orando e declarando mudança no nome de Jesus. Queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 35, quero anunciar que ano que vem o tema do nosso ministério 2026 será o ano do quebrantamento, santidade e avivamento. Lembrando que já dia 2, dia 1 coma bastante, mas dia 2 de janeiro, Ministério da Fé, Vila Pauline, 21 dias de jejum e oração. Pelo 2026, 21 dias, a partir do dia 2 de janeiro. Pastor, mas eu tomo um remédio e eu preciso tomar um cafezinho. Toma o seu cafezinho e toma um remédio. Agora você que não precisa tomar remédio, entra no propósito. Você quer mudança no Brasil? Quer mudança na sua vida? Mudança espiritual na sua casa, na sua família? Quer ver mudança radical na igreja? Né? Mudança radical em todos os sentidos da igreja, né? Tudo, a obra fluir muito mais rápido. Então entra no propósito, irmão. Vamos estar juntos. Porque eu creio que 2026 será um desatar de milagres, de cura, de surpresas de Deus para as nossas vidas. Lucas capítulo 1, versículo 35. A minha versão diz assim: e respondendo o anjo disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo, nascido de ti, será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo, nascido de ti, será chamado Filho
de Deus. Aleluia. Repita comigo: o Espírito Santo e o Natal. Irmãos, o Natal ele nasceu de uma fome silenciosa. Haviam pessoas que estavam famintas por Deus. No contexto do nascimento de Jesus, já haviam 400 anos que Deus não usava nenhum profeta, que Deus não falava com o seu povo. Mas Deus estava atuando na história, mas Ele não estava falando com o seu povo. 400 anos de silêncio. Bíblias antigas, você vai encontrar em Bíblias antigas, entre o Antigo e o Novo Testamento, algumas páginas em branco, que significavam justamente os anos de silêncio de Deus para com a nação de Israel. Então, amados, o Natal nasceu de fome. Natal vem de natalício, é um nascimento, mas de natalício, da onde provém de uma origem. Então, na época do nascimento de Jesus, o povo não sofria apenas de uma opressão política. Não. O povo sofria também da ausência da presença de Deus. Não era apenas uma opressão política. E nós estamos vivendo, irmãos, um momento de opressão na nossa nação. Mas o que vai fazer a diferencial no meio de toda a opressão política é a presença de Deus. A presença de Deus. E hoje nós comemoramos o Natal, mas o Natal nasceu porque haviam pessoas que estavam famintas por Deus. E a minha pergunta é: como está a sua fome por Deus, pela presença de Deus? Naquela época havia templo, haviam sacerdócios, haviam sacrifícios, mas pouca glória manifesta. O Natal, ele acontece justamente quando Deus decide habitar novamente entre os homens. Não em prédios, mas em pessoas. O diácono Davi aqui no momento do louvor, ele citou João, o Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus decidiu habitar entre os homens. Muito mais do que isso, Deus decidiu habitar dentro do homem. Então o Natal é algo muito importante. A questão não é é dia 25 que Jesus nasceu, é em abril, quando que é e tal. Natal, ele existe. Sei que no século V, as igrejas ocidentais adotaram 25 de dezembro. Século IV. E no século V é que as igrejas orientais passaram também a adotar o Natal no dia 25 de dezembro. Então, se é 25, se não é, o importante é que Jesus nasceu, ele decidiu habitar entre os homens e habitar nos homens, não em prédios, mas nas pessoas. Agora, sem o Espírito Santo, o Natal seria apenas uma história bonita. Sem o Espírito Santo, o nascimento de Jesus seria apenas uma história bonita, porque até para Jesus ressuscitar, ele precisou do Espírito Santo. Para Jesus nascer, precisou do Espírito Santo. Para Jesus avançar, precisou do Espírito Santo.
Para Jesus ressuscitar, ele precisou do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, ele não cria eventos, ele cria uma habitação. O Espírito Santo, ele não fica criando programas, ele cria uma habitação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo, ele não cria eventos, não cria programações. O Espírito Santo, ele cria uma habitação. Aleluia. E o anjo vai avisar Maria. E ela pergunta: como que isso vai suceder, visto que eu não conheço homem algum? E o anjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, vai te envolver. A sombra dele virá sobre ti. E o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo, ele não cria eventos, ele cria uma habitação. E antes de Jesus nascer em Belém, ele foi gerado em um coração que estava rendido. Quem? Maria. E ainda hoje Jesus está nascendo em corações que se rendem. Aleluia. O Espírito Santo não procurou um palácio, o Espírito Santo, ele não procurou pessoas especiais. O Espírito Santo, ele procurou um ventre que estava disponível. O Espírito Santo procurou um interior que estava disponível. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão fluir do seu ventre, do seu interior. O Espírito Santo, ele procurou um ventre que estava disponível. E Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Estou disponível. E o Espírito Santo está perguntando: há ventres disponíveis nessa noite? Aleluia. Para que o Espírito Santo venha preencher, envolver com a sombra dele. Quando ele envolve, quando ele envolve, irmãos, coisas tremendas acontecem. O impossível se manifesta, se torna possível no nome de Jesus. Deus nunca começa os seus movimentos em plataformas. Deus não começa os seus movimentos em lugares relevantes, mas Ele começa os seus movimentos em pessoas que dizem sim para Ele. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Aleluia. Queridos, muitos querem no Natal com milagres. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas não querem uma gestação com renúncia. Muitos querem milagre, mas não querem gestação, não querem renunciar, não querem gerar
através de uma renúncia. E eu vim nessa noite, através do Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, porque aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. O que é que eu e você temos que renunciar para que venha gerar o que os céus desejam que seja gerado aqui na terra através de mim e você? Aleluia. Muitas igrejas estão cheias de programações, nada contra. Nós também fazemos programações. Mas há muitas igrejas cheias de programações, mas vazias de uma habitação. Onde o Espírito Santo é honrado, Cristo é gerado. Onde o Espírito Santo é honrado, Cristo, o ungido, é gerado. Maria disse: que se cumpra em mim. Honre o Espírito Santo, irmão. Honre o Espírito Santo, minha irmã. Você pode estar numa luta, numa dificuldade, mas honra o Espírito Santo, porque, aleluia, onde Ele é honrado, o ungido, Cristo, Ele é gerado. Aleluia. Maria, ela vai nos ensinar que a presença, ela não invade ninguém. Repita comigo: a presença do Espírito Santo não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo, ele vai repousar, ele vai habitar onde ele é bem-vindo, onde ele é honrado. Essa me condaro, essa andau, essa quero me ancoreva. A cominar ossa, a do quero si comoro. Oreme que, aleluia. E mais uma vez, onde o Espírito de Deus é honrado, Cristo é gerado. Jesus, homem, Cristo, Deus. Cristo ungido, Jesus, o homem. Lemanchev mahashi koboro, aleluia. O Espírito Santo lhe revelou Jesus a quem vivia fora do sistema daquele momento. Repita comigo: o Espírito Santo revelou Jesus a pessoas que estavam fora do sistema da época. Em Lucas capítulo 2, versículo 8 a 11. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor. E eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Querido, a boa nova de grande alegria é para todos. É para toda a Vila Pauline. É para a sua família, é para a minha família. Aleluia. Aleluia. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Espírito lhe revela Jesus a quem vivia fora do sistema. O Espírito Santo designa anjos, e ele está ali envolvendo aquele ambiente onde os pastores estavam no campo, fora do sistema religioso da época. Os pastores estavam fora do templo, fora de uma liturgia, fora de uma elite religiosa,
mas dentro do campo da presença. Havia os religiosos, mas não tinha presença. Havia os sacrifícios, mas não tinha presença. Eram atos humanos, puramente rotineiros, cumprindo seus papéis, e muitas das vezes cumprindo papéis fora do papel. Mas os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas. E a mensagem chegou até eles. Deus não revelou o nascimento aos religiosos, mas àqueles que são famintos. E ainda hoje, a glória do Senhor, ainda hoje, não é atraída por cargos, por funções, seja apóstolos, pastores, bispos, mestres, evangelistas, diáconos, líderes disso, líderes daquilo. Não, não, não. A glória do Senhor é atraída por corações que se rendem, corações famintos, corações que honram. E nessa noite eu pergunto, aleluia, como está o meu e o seu coração? Aleluia. Você e eu estamos confiando mais na nossa posição ou na presença do Espírito Santo? Irmãos, se Deus direciona e o Espírito Santo vai contigo, confia nele. Estamos aqui na Asterta hoje, aqui veio passar Natal aqui no Rio de Janeiro. Foi lá para o Paraná, não tinha uma casa em vista. Foi com medo, com certeza, mas é o Espírito Santo designando. E Deus abençoou ela com uma casa, com algumas coisas dentro. Preparou tudo, irmão, porque o Espírito Santo, Ele garante, Ele direciona, Ele garante. Aleluia. Você está confiando na sua posição ou você está confiando na presença? Jesus não nasceu sem o Espírito Santo. Jesus, ele não cresceu sem o Espírito Santo. E Jesus, quando estava morto, precisou do Espírito Santo para ressuscitar. A Bíblia diz em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, há de vivificar o vosso corpo mortal, a sua visão, irmã Rosângela. O mesmo Espírito Santo. E se Jesus precisou do Espírito Santo, que de lá o Júlio, que de lá o Mauro, que de lá a Emengarda, que de lá o Anatalão, eu preciso do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, o Espírito Santo, ele não conduziu pessoas a um culto. O Espírito Santo conduziu pessoas a uma pessoa, a uma presença. Os pastores não foram para um culto. Quando você vier ao culto, eu vou lá no culto. Não, eu vou cultuar, eu vou à presença. Os pastores não foram levados para um culto, eles foram levados a uma pessoa. Lucas 2,16. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura.
e vendo, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre a criança. E todos que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. Queridos, muitos querem um ambiente impactante, sendo que Deus está procurando ambientes quebrados, ambientes quebrantados, ambientes que se rendem. Maria e José não encontraram lugar numa hospedaria, uma hotelaria da época. Eles encontraram um lugarzinho numa estrebaria, num lugar que não era próprio para uma pessoa humana ali nascer. Simples e humilde. Deus não está procurando prédios, Deus não está procurando status, Deus está procurando corações que se rendem, lugares quebrados. Deus não está procurando ambientes relevantes, impactantes, porque Ele não precisa disso, aleluia. Deus está procurando lugares que se quebrem, que se quebrantem diante dEle. Não havia lugar para Jesus nascer. E o Espírito Santo está perguntando: filho, filha, o Cristo pode crescer dentro de você? Você já recebeu Jesus. Você já recebeu Jesus, mas o Cristo pode crescer dentro de você? Você não pegou ainda. Você já recebeu Jesus, mas o Cristo pode crescer e desenvolver de você? Jesus homem, Cristo Deus, o ungido, aleluia, o Messias, aleluia. Queridos, não houve um espetáculo no nascimento de Jesus. O que houve foi uma presença encarnada, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A presença se manifesta onde a expectativa é maior do que a estética. A presença de Deus vai se manifestar onde a expectativa é maior do que a estética. Nós vamos melhorar isso aqui, em nome de Jesus, vai ficar maravilhoso. Mas tudo melhor aqui, sem presença não vai funcionar, irmão. Os músicos estarem com fone de ouvido, o baterista está ali com a redoma acrílica ou de vidro, com ar-condicionado em cima dele, é maravilhoso, aleluia, mas sem presença. A sala das crianças para terem o culto delas lá em cima, mas sem presença. Aleluia. Irmãos, eu estava observando lá em casa o pessoal se maquiando. Aí teve uma hora que eu sentei assim, fiquei olhando, fiquei imaginando assim, tudo se maquiando para depois sair da igreja tudo borrado, chorando na presença. Não estou dizendo que tem que se maquiar não, se maquiei sim, é só para que veio na minha cabeça assim. Eu estou dizendo que a presença vai tomar essa casa, irmão. Aleluia, aleluia. Oh, eu sinto o Espírito Santo operando aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar em pé.
Emanuel, irmãos, é mais que uma doutrina, é uma experiência diária. Foi dito a Maria, o nome dele ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus em nós. Emanuel é muito mais do que uma doutrina. Emanuel é uma presença, é uma experiência da presença diária. Deus conosco não é um conceito natalino. Deus conosco é um estilo de vida da igreja. O Espírito Santo não veio apenas para anunciar Jesus, ministério de louvor. O Espírito Santo não veio apenas para anunciar Jesus. O Espírito Santo ele veio para sustentar esse Cristo ungido dentro de nós. Porque nós não teríamos condições. Você está entendendo isso ou não? Aleluia. Há cristãos que celebram o Natal uma vez por ano. Ah, pastor, mas não é uma vez por ano? Mas ignoram a presença todos os dias. Tem gente que comemora o Natal, mas ignora a presença quando está diante da televisão, quando está diante do computador, quando está na sua casa, quando está na rua, quando está no trabalho. Meu irmão, não ignore a presença do Espírito Santo. Sem a presença, até Jesus vira apenas uma tradição. Aleluia. O Espírito Santo e o Natal. No dia 24 para 25, honre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo honra Jesus. O inferno não pode prevalecer. Há um Deus dentro de você, se chama Espírito Santo. Que me lavo si que embate onde quero si tu leva. A dignity omina, sini omina, ignoro sobe na weti. Oreba kabaroshin, deleba babroshia. Vamos adorar, adore, adore, adore. Deixa o Espírito Santo tomar, honre o Espírito Santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro essa canção. Espírito, os que em ti se foram e os que hão de crer
O nome de Jesus está acima os tronos e domínios, da AIDS, e poder. do câncer. Seu nome é sobre todos e os anjos cantam. Santo, Toda a criação, santo, exaltado é santo, 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 pra ser. santo, santo. Tu és, e o teu povo clama. Santo, Sim ao Rei dos Reis. santo, Tu sempre serás. santo, 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 santo. Oh, Abarashi Komoro. Seu nome é mais alto. Seu nome Seu nome é sobre todos. Jeremiah Borosa. Tronos e domínios, Digma governos e poderes. Seu nome é sobre todos. Seu nome é mais alto. Seu nome é maior. Seu nome é sobre todos. Deminau é Sikamoro. Os tronos e domínios, governos Deminau e é poderes, seu nome é sobre todos e os anjos cantam. Toda a criação exaltado é santo, santo pra sempre. E o seu povo canta, e o seu povo canta. Deminau é Sikamoro. Sim ao Rei dos Reis, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. Eu gostaria de saber onde está a primeira pessoa dizendo: eu quero ser morada do Espírito Santo, assim como Maria liberou a vida dela para o Espírito Santo envolver e ela se trazer Jesus, gerar Jesus. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim, gerando Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Onde está a primeira pessoa? No culto de Natal, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero presentear a mim mesmo com Jesus, e eu quero presentear Jesus com a minha vida. Talvez você está afastado e está dizendo: eu quero voltar para Jesus. Onde está você? Essa noite é a tua noite. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Onde está a primeira pessoa dizendo: eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero renovar minha aliança com Ele. Essa casa é a minha casa, eu quero. Onde está? Que nós vamos louvar mais um louvor para fechar. Culto somente domingo que vem à noite. Gemenorovan. Onde está você dizendo: eu quero Jesus? Onde está você dizendo que está nos dando a honra da sua presença hoje? Está dizendo: eu quero fazer parte dessa igreja. Sai do seu lugar. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja.
Eu quero. Há alguém? Aproveita agora. Eu quero fazer parte dessa igreja. E nós vamos encerrar com louvor. E você vai louvar de coração. De coração. Rasga o teu coração e deixa, ninguém vai botar a mão em você, deixa o Espírito Santo te envolver aí. Preste atenção que vai acontecer. Maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver. Jesus nos dá paz, Jesus nos dá fé, Jesus nos faz reinar. Podemos orar por causa do nome de Jesus.
Cristo, Cristo, Cristo. Aqui me namanai. Cristo, 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 Cristo. Não há um nome igual. 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 O nome de Jesus está acima da política do nosso país. O nome de Jesus está acima do Congresso Nacional. O nome de Jesus está acima do STF. O nome de Jesus, o nome de Jesus está acima da corrupção. O nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, traz ordem, traz organização para o Brasil. Shemenamantabalai, Riplacama, declaramos com seu poder e com seu poder, cadeias se rompem, demônios em nossa nação caiam em nome de Jesus. Leviatã caia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jezabel caia em nome de Jesus. Acabe caia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com seu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo nos envolva. Em nome de Jesus. Crianças profetizando. Crianças sendo usadas em cura. Em nome de Jesus, o Espírito Santo tomando teus lábios, tomando a tua casa, tomando a tua família. Ecabaros, 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 ecabaros. Declaramos com seu poder e com seu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram o teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Sim, com seu poder e com seu Liminau esse camoro, eliminion derevia. Em nome de Jesus, enxaquecas, dores de cabeça, sinusites, rinites alérgicas, dores nos ossos, nos joelhos, desapareçam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos com seu poder e com seu poder, cadeias se rompem,
Eu vou liberar o que o Espírito Santo ministrou aqui. Jesus estava numa estrebaria. O menino Jesus. Pastores chegaram até lá. Os magos do Oriente chegaram até lá. E levaram para o menino Jesus presentes: ouro, incenso e mirra. Presentes simbólicos para o ministério de Jesus. O tríplice ministério de Jesus. Mas o Espírito Santo ministrou e eu vou liberar. Se no seu ventre, no seu interior, tem um Cristo sendo desenvolvido, se prepare, porque vai chegar presentes na sua casa. Quem honra o Espírito Santo gera Cristo, e quem gera Cristo, eita, você está falando assim, como é que vai ser minha mesa? O Espírito Santo vai tocar em pessoas e vai levar pessoas até a tua vida, até a tua casa. Só se quebrante diante dele. Porque com o poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, cadeias se rompem. Aquilo que está bloqueando vai ser desbloqueado, vai sair da frente. Eu declaro, vai chegar coisas em mesas aqui, em famílias aqui, assim como acharam Jesus na estrebaria, porque foi direcionado. Deus vai dar direção a pessoas para te encontrar, para te achar. E a minha família sabe o que é isso. Já passamos muito isso. Pessoas que eu nem conhecia achar minha casa. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo recebe no teu espírito. Nos alcançou. E não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. 2025, o reino em movimento. Ministério da Fé. Somos uma igreja reino, relevante, envolvente, influente, naturalmente sobrenatural e operante na comunidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu